Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos lá para Gênesis 41, 52. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vamos orar em nome de Jesus, pedir misericórdia dele sobre as nossas vidas, né? Para que ele possa vir nos usar verdadeiramente. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor. Venho eu, Senhor, diante da tua presença, Senhor, pedir para que o Senhor venha me usar, que diminua todo o meu eu, Senhor, e que a tua voz venha crescer sobre mim, meu Pai. Faça a sua obra, derrame o seu Espírito Santo, Senhor, e venha me usar diante da tua igreja, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu li essa palavra, foi há algum tempo atrás, e eu vim comendo dela bastante, meditando, estudando, né? Para mim poder realmente ver o que Deus queria falar com a minha vida. E o que será que José pensou quando deu esse nome aos seus filhos, né? Mediante a tudo que ele passou na sua caminhada, na sua vida, né? Vamos voltar lá ao capítulo 37, quando começa toda a trajetória da sua vida, quando ele diz, aliás, né? Jacó vai buscar diante de Deus, né? Junto com Raquel, aquele filho que ele tanto esperava. Foi diante de muita súplica e oração, né, aos pés do Senhor, que veio realizar esse sonho na vida de Raquel e de Jacó. José, um filho tão esperado, mediante aos pés do Senhor, onde ele nasceu, cresceu, né? Era um menino lindo aos olhos de todo mundo, né? Jacó olhava aquele filho como assim a menina dos seus olhos. E da mesma forma que o amor de Jacó e Raquel ia se estendendo por aquele filho, ia se crescendo também a ira no coração dos seus irmãos, né? Quando aos 16, 17 anos por aí, né? Jacó chega aos irmãos e diz que teve um sonho. Que sonho era esse? Chegou nos seus irmãos e disse: olha, eu sonhei que eu estava no campo junto com vocês, amarrando os peixes. Quando eu vi que os peixes de vocês, eles se encurvavam para o meu, quando o meu estava de pé. E os irmãos olhou toda aquela situação e falou: meu Deus, o que quer dizer com isso? Que nós vamos se encurvar diante dele? Não, isso não pode ser. Que isso? Tá maluco, né? Um moleque, né? E aquilo serviu o tempo todo, aquele sonho. Depois ele teve um outro, serviu o tempo todo de chacota, né? Todo mundo zombou da situação de José, achando que ele era um sonhador a mais ali, e que nada daquilo tinha razão de ser. Quando não, ele chega e vem com outro sonho e fala: olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para mim. E aí até o pai dele olhou e falou: nossa, que isso? Não tem lógica isso que ele está falando, né? E olhou bem com um olhar assim. E o pai dele vendo toda aquela situação, né? Mesmo assim, sabe, o amor dele, o encanto dele, não, sabe, era o tempo todo ali buscando, né, por aquele filho, alegrar o coração do filho. Fez um presente, uma túnica para ele, né? Aquilo foi para acabar para os irmãos. Meu Deus do céu, mas que isso? Né? Meu pai nunca fez isso para mim. E agora?
Aí eles foram lá para o campo trabalhar, meditaram tudo aquilo, e aquilo foi maquinando na cabeça deles. Eles falaram: não, isso não vai ficar assim. E decidiram, por meio de tudo aquilo, armar uma cilada para José, né? E o que ele fez? Né? Só sonhou. Só isso. Meu Deus, né? Mas por que tanta ira no coração daqueles irmãos? Aí o José resolve, vai ao campo de encontro aos irmãos. Quando os irmãos pegam José e lançam-o dentro de uma cova. E aí, como é que é isso? Será que a gente está preparado para viver uma situação na qual José passou? Ser lançado pelos próprios irmãos dentro de uma cova. O que será que passou pela cabeça de José naquele momento? Ele deve ter meditado assim: acho que é brincadeira deles, daqui a pouco eles vão vir aqui e vão tirar eu de lá de dentro, né? Daqui de dentro. E realmente, os irmãos inventaram uma mentira para o pai lá, pegaram um pedaço da túnica, levou lá e falou: ó, acabou, ele morreu, né? Já era, José já era. Aí Rubens não ficou feliz com aquela situação, falou: não, vou atirar. Foi lá e tirou. Aí José ficou todo feliz, né? Falou: não, agora sim, oh, glória a Deus, né? Eu estava enganado. Aí na hora que sobe em cima, né, que os irmãos tiram ele de lá, ele pensou que tudo tinha acabado. Aí vem o quê? A venda dele, os irmãos vendem ele como escravo. E meditando em todas essas situações, quais foram? O que ele pensou em todas aquelas aflições que ele passou naqueles momentos, dentro daquela cova? Depois veio a situação, né, dele ser vendido como escravo. Depois disso veio a situação deles, tipo assim, a traição da esposa de Potifar, né, a acusação dela contra ele, né, quando ele, né, só por ser bonito, né, nossa, brilhou o olho da esposa de Potifar lá, né? E aí? Todas essas situações foram acontecendo. E lançaram ele também dentro de uma prisão. Foi aprisionado. E meditando sobre todo esse texto aí, tem muita coisa, muitas coisas onde a gente buscar. E o relato é lindo, é tremendo. Mas aí eu fui meditar em tudo que eu, Dinha, estava vivendo durante todo esse tempo em que eu busquei, sabe, entender tudo isso. Por quê? Será que a Dinha teve que passar dias e dias dentro do hospital, até de madrugada, sem estar doente? Oh, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas não é eu, não era José. Ele não tinha feito nada. Por que ele estava vivendo aquela situação na vida dele? Né? Coisas assim, aflições assim, que eu falava: meu Deus, eu larguei meus filhos, larguei meu marido, larguei minha casa, e estou aqui dentro desse hospital, vivendo essa situação, e não posso fazer nada também para ajudar ninguém. Estou aqui, ó, aprisionada, me senti aprisionada, irmãos, diante de uma situação, sem ter o que fazer, sabe? Como se tivesse me lançado ali, ó, jogada ali, sabe? Isso aí, ó, agora, entendeu? E ali, refletindo várias noites, sabe? Eu meditando, buscando com Deus. O que Deus queria comigo? Ele queria um tempo comigo. Naquele momento ele queria um tempo, sabe? Ele queria falar com a minha vida. Eu não tenho tempo na minha casa, porque eu trabalho o dia inteiro, né? Porque eu tenho meus filhos, eu fico numa correria maluca, atender um ao outro, querendo fazer tudo por eles, né? E muitas das vezes assim, devido a situações que a própria família mesmo nos coloca assim, sabe? Você olha assim, se sente dentro de um abismo, se sente ali lançado dentro de uma prisão. Todas essas situações veio falando muito com a minha vida.
E eu posso dizer para vocês algo tremendo, que eu aprendi muito com Deus nesses momentos. Glória a Deus. Um dia eu ouvi uma mensagem aí em que a gente tinha que abrir a janela, né? Abrir a janela. Até quando a gente fica lá no cantinho da gente olhando para o nosso eu, esquecemos de abrir a janela e olhar lá fora, né? Ah, eu estou cheio de problemas, chega, não quero mais isso para mim. Mas não abre a janela para olhar o problema do outro, que é maior do que o nosso. Não é verdade? E foi dessa forma que a cada dia, sabe, diante da presença de Deus de madrugada, um dia eu saí de casa, sabe que horas? Para ir no hospital? 7 horas da noite. Fiquei lá no hospital, fui no HU, saí do HU, fui na maternidade, saí da maternidade, fui fazer exame lá na Souza Naves, saí da Souza Naves meio-dia, voltei para a maternidade, saí da maternidade 3 horas da tarde. Entendeu? Mas o problema não era meu. O que eu estava fazendo naquele lugar, meu Deus? E ali tem que falar de Deus. Olha, falar de Deus. Meu Deus, mas olha, eu nem quase leio a Bíblia, mas Deus me colocou numa situação assim. Falou, agora você vai lá. Entendeu? E ali eu fui aprendendo. E sabe que eu peguei a minha Bíblia, pôr ele na minha bolsa e falei, vai comigo. Aonde eu vou? Da palavra, eu vou ter que aprender ali. E assim, irmãos, cada dia, sabe, me posicionando na presença do Senhor, eu tenho aprendido muito. Glória a Deus. E com essa história tem, sabe, me fez entender muitas coisas na minha vida. E eu precisei passar. Quando eu vim aqui falar, ó, a ferida da Paola ali tá doendo. Tá doendo a ferida dela. Nossa, Paulo, o que eu faço para me te ajudar? Mas eu não posso curar a ferida dela, entendeu? Sendo que eu não sei qual é a dor que ela está sentindo. Eu preciso sentir primeiro, para depois falar. Deus vai te curar. Deus vai restaurar a sua vida. Então, é dessa maneira que, olha, de verdade, assim, o encontro com Deus na minha vida tem sido a cada dia maravilhoso. Maravilhoso. E olhar mediante a toda essa história de José, para ele alcançar o topo da vida dele assim, ó, sabe, ele teve que passar por muitas aflições, difíceis, como nós nos dias de hoje. Somos assim, ó, o quê? Nada, somos só o pó. E às vezes temos um probleminha tal, desse tamanho, e fala, ô, quero morrer. Chega, não dá pra mim isso. Não é verdade? Né? Então é isso. Agora, contar a história, o relato, o final da história de José, esse foi o final da minha história. Aprendi muito com tudo isso, né? Agora, contar o relato, o final da história de José, eu vou deixar para nossas irmãs lá. Né? Glória a Deus. Irmãos, se necessário fosse, nem precisava tomar o altar, né, irmãos? Tremendamente, pregar é você viver, né? Para nossa irmandinha tomar o altar aqui e dizer as aflições, como José sofreu as aflições, ela foi afligida. Só ela sabe as dores e os sofrimentos que ela passou nas madrugadas. O problema não era dela. Mas a partir do momento em que você desceu as águas, aceitou Jesus, quem toma a decisão na sua vida é o Senhor Jesus. Não importa se você vai descer ao mais profundo ou vai subir o mais alto monte, vai ter que passar a história que o Senhor escolheu para você. E se essa parte da nossa história, irmãos, só há vitória se passarmos pelo sofrimento. Como eu vou testificar a vitória se eu não viver nada? Hoje, muitas das vezes nós olhamos e vemos um problema nos nossos filhos e dizemos, nossa, mas por que eu estou passando por isso? Mas amanhã, a hora que nós vemos os nossos filhos
de pé na presença do Senhor, nós vamos olhar para o Senhor e vai dizer: valeu a pena, a roda girou e o Senhor fez com que os nossos filhos se levantassem na presença do Senhor. Assim é com os nossos esposos. Verdade. Amém, irmãos? Quantos sonhos cada um sentado nesse banco tem? Quantas dores? Quanto sofrimento? Muitas das vezes, quantos sonhos frustrados? Entra campanha, sai campanha, apresento ao Senhor, tiro da mão do Senhor, coloco na mão do Senhor, coloco, retiro, porque é essa maneira que nós fazemos. Ah, Senhor, mas o Senhor está demorando. Ah, Senhor, por que não é dessa forma? Ah, Senhor, por que o Senhor não faz dessa forma? Sabe, irmãos, o que eu tenho aprendido, que muitas das vezes nós viemos à presença do Senhor. Vamos pegar uma mãe que é enfermeira e o seu filho vem até ela e diz que está gripado. E esse filho tem pânico já da injeção, né? Por quê? Né? Ele sabe que para curar rapidamente uma gripe, ele vai ter que tomar uma injeção. Isso dói, mano. Certo? Aí a mãe olha, ele chega na mãe e diz assim: mãe, eu estou gripado. Ela busca o remedinho lá, filho. Aí ele vem com a dipirona, ele vem com paracetamol, ele vem com anador, menos com aquilo que verdadeiramente vai curá-lo. Então, quantas das vezes nós temos ido na presença do Senhor e apresentado as nossas queixas e da maneira que nós queremos que o Senhor trabalhe sobre a nossa vida? A criatura dando ordem para o Criador. Hã? Imagina, irmãos, apresentamos ao nosso Senhor as soluções para os nossos problemas. Glória a Deus. Apresentamos a Ele. Glória a Deus. É verdade. E ali, irmãos, o nosso Senhor só olha. Eu imagino como um pai que olha e fala: Glória a Deus. filhinho, se eu fizer dessa maneira, filho, como você vai ser milagre na minha presença se você não for lapidado da forma que tem que ser? Se você não sofrer as dores, as aflições, como as pessoas vão olhar para você e dizer: sonhador você é, e os seus sonhos foram realizados? Se eu e você apresentarmos as nossas sugestões ao Senhor. As nossas sugestões são frustradas, porque enxergamos aqui e ali. Olhamos com os nossos olhos de julgamento, de condenação. Palavra final. Para o homem é palavra final, irmãos. Quando nós temos uma opinião formada, pronto, não queremos ouvir ninguém, né? Não, essa é a minha razão. Essa é a forma que eu acredito. Esquecemos da primeira orientação que o Senhor nos dá: ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Amém. Glória a Deus. Deus. E se José, irmãos, tivesse agido por impulso, ele foi vendido porque simplesmente chegou e contou os seus sonhos. Ele ousou, irmãos, simplesmente dizer aquilo que Deus tinha mostrado a ele. Ele simplesmente ousou chegar a dizer àqueles que ele confiava que era o seu sangue, aquele que estaria lado a lado com eles. E veio a decepção, irmãos, com a sua família. E hoje, eu e você, como cristãos na presença do Senhor, será que nós temos sido bênção? Será que nós temos sido irmãos? Ou nós temos sido prova na vida do meu irmão? O que nós temos sido, irmãos? Será que estamos lado a lado para somar? Se você cair, Mandinha, eu vou lá e vou te dar o meu ombro. Posso não estar muito forte, mas eu vou te dar a mão para te ajudar a levantar. José, irmãos, ele esperou isso lá naquela cova, que os irmãos viria um afago na sua cabeça. Não, era só uma brincadeira para ver se você era forte mesmo, se você era valente, se o seu sonho era real. Mas não, irmãos, ele teve que viver a traição, o abandono, a solidão.
e foi levado para Potifar, né? Como escravo, analisado. Imagina uma pessoa chegar em você e analisar você. Ah, o dente está bom, o cabelo não está muito bom, mas a gente dá um jeito. Ah, o corpo não está muito bom. Imagina, irmãos, quantas vezes em nossa vida tem sido dessa forma? Quantas vezes estamos sendo analisados como o nosso exterior? Verdade. E aqui dentro? Porque eu não sei as marcas que a Bruna carrega. Não sei, para ela chegar até aqui, quantas marcas estão sobre ela. Eu não sei o que ela tem sofrido, o que ela tem entrado na presença do Senhor e tem chorado e apresentado ao Senhor. Não sei. Mas na hora de eu julgá-la, eu olho e julgo. Então, irmãos, o que nós temos que aprender, que José, ele tinha tudo para virar as costas, né? Mas não, até o último minuto, ele foi fiel. Glória. Porque entrou dentro daquela casa, daquele homem, como escravo. Mas em pouco tempo, ele brilhou. Porque aquele que tem a marca do Senhor, a promessa do Senhor, passa o tempo que passar, o brilho do Senhor vai resplandecer. Porque conforme as dores e as aflições vão sobre o seu corpo, ali também vai a unção do Senhor, a autoridade do Senhor, o poder do Senhor, para você passar a causa e a peleja. Foi torturado, foi envergonhado, mas em pouco tempo estava limpando o chão, em pouco tempo estava tomando conta da casa de Potifar. Mas o nosso arco adversário, irmãos, abaixo da permissão do Senhor, não fica quieto. Coloca um brilho no olhar daquela mulher e olha aquele homem diferente. Opa, isso daí chamou a minha atenção. E ali, irmãos, mais uma vez, José estará sob o julgamento do homem. Mais uma vez, José vai ter que ficar frente a frente a algo que ele não fez. Não, nada fez. Simplesmente fugiu do pecado, sobe uma escada, vira uma porta, fecha a porta. Ufa, venci, Senhor. Venci, fui fiel com o Senhor. Agora eu vou receber a minha recompensa, né? Opa, venci. Imagina uma mulher bonita. Ele venceu, irmãos. Então ele achou que ali, como ele tinha vencido o pecado. Bom, eu venci o pecado, agora eu vou receber a minha recompensa, né? Amanhã chega e Potifar bate a porta, irmãos, e sobre o rosto de José desce a mão de Potifar. Mais uma vez, é julgado, condenado e vai para dentro de uma prisão. E ali, irmãos, mais uma vez, sem nada ter feito, simplesmente ousou estar na presença do Senhor. Entra dentro daquela prisão sem dizer nada. Imagina, irmãos, nós sabemos que nos dias de hoje, se um homem entra sob o julgamento de que ele desrespeitou uma mulher, qual é o julgamento lá dentro? Qual é a condenação lá dentro? Imagina, irmãos, José já tinha sido traído pela sua família, já tinha sido abandonado. Agora sua moral será abalada. Imagina o psicológico, né? Quantas vezes nós olhamos e falamos: nossa, meu Deus, o meu psicológico está abalado, eu estou cansada, eu não aguento mais, tanta luta, tantas coisas. Imagina José. E muitas das vezes eu e você ainda temos um ombro para chorar. José só tinha o fundo de uma cela, aonde ele olhava para o alto e via uma pequena luz. E lá vinha o nosso Senhor dizendo: suporta mais um pouco, filho, só mais um pouquinho, só mais um pouco, porque a noite vai passar e o amanhecer virá, e o sol da minha justiça sobre a tua vida também virá. Glória a Deus. Anos se passam, irmãos, e lá está José, juntamente com mais 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro. Tinham sido julgados, deixados lá para julgamento. Tiveram um sonho cada um deles. O padeiro teve um sonho, conta José, e o copeiro também.
Em pouco tempo, irmãos, José, eu nada posso dizer a vocês, mas o meu Deus, aquele a quem eu sirvo, pode revelar a vocês que em 3 dias um seria exaltado e o outro iria morrer. O copeiro voltaria a servir ao seu senhor e o padeiro iria morrer. Em 3 dias, irmãos, realmente isso acontece. Mas José olha para o copeiro e fala: quando você subir à presença do seu senhor, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. A palavra do Senhor, irmãos, ela é clara. Nosso Deus não deve nada para ninguém. Não deve nada para ninguém. Pode ser uma vassoura que você passou na igreja. Na agenda celestial está anotado a importância do que você fez para o seu Deus. Ele poderia ter olhado para aqueles homens: olha, não sei de nada, não entendo nada disso. Deixa eu ficar no meu canto aqui, né? Porque o que resta a mim é só a prisão mesmo. Não, ele permaneceu fiel ao nosso Senhor, mesmo que a circunstância mostrava para ele que nada iria mudar. É verdade. Mas ele havia sonhado. E a partir do momento em que Deus fala através de um sonho, ele sabia que Deus estava falando com ele. Verdade. E o tempo passa. E Faraó vem a ter um sonho e ninguém consegue interpretar esse sonho, irmãos. E o copeiro se lembra da promessa que ele fez. Ah, Senhor, ninguém consegue entender, ninguém consegue interpretar. Chama José. Tem um prisioneiro lá dentro que ele consegue interpretar. Porque ele disse para mim que em 3 dias o Senhor iria me exaltar, e isso assim aconteceu. Dorme dentro de uma prisão como prisioneiro e acorda como governador. Glória a Deus. O que o nosso Senhor tem preparado para a tua igreja. Hoje, você pode ter entrado nessa igreja se sentindo o último das pessoas, mas o Senhor nessa noite diz para você: hoje a porta da prisão vai se abrir, você sai daí com roupa de escravo e entra na minha presença como governador. Hoje eu troco as suas vestes de vergonha, eu troco as suas vestes que tem te envergonhado e coloco roupa celestial em você, porque aquele que tem a marca da promessa do Senhor pode passar 10, 20, 30 anos, mas vai ver a vitória chegar, vai ver a promessa se cumprir, porque o nosso Senhor não mente. Porque se fosse para ter te escolhido, te colocado dentro dessa igreja para te envergonhar, ele então teria te deixado no mundo, porque lá você já servia aquele que nada tem, mas aqui dentro você serve o Rei do Céu, o Senhor do Senhor. Aqui dentro você serve aquele que é dono do ouro e da prata. Se a sua vida financeira está envergonhada, pode ter certeza que no banco celestial do Senhor há crédito para você. E no tempo do Senhor ele vai te exaltar. E todos aqueles que ao seu redor olhou e falou: não vai acontecer, na roda gigante do Senhor vai ver o seu Deus governar a roda e dizer: vai acontecer, porque quem governa essa roda sou eu, quem gira a roda da tua vida sou eu. Porque quem era eu? Quem era a Dinha? Quem era a Ana, irmãos? Parceira minha também de forró. Parceira minha de forró. Cantávamos em karaokê. Ó. Sinuca. Irmãos. E olha hoje aqui. Aos olhos nus, aos olhos humanos, podemos não ter nada. Mas só nós sabemos a marca que cada uma carrega. E só nós olhamos para trás a nossa bagagem e dizemos: valeu a pena, Senhor. Porque nós estivemos com uma noção do pecado, mas o Senhor arrancou outro e falou: não, essa eu paguei o preço e eu vou arrancar de lá de dentro. Estávamos lá no meio do pecado, no meio da sujeira, irmãos. Mas o nosso Senhor, que é santo, 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 diz: não, eu sou santo, mas eu entro lá e vou tirar aqueles que eu paguei o preço por eles. Assim foi comigo, irmãos, e com cada um que está sentado aqui nessa noite. José dormiu escravo, acordou governador. Eu não sei qual é a situação. Você pode dormir escravo nessa situação, mas irá acordar governador, porque quem está à sua frente é o grande general, o Senhor dos Senhores.
teve que trabalhar 7 anos aos olhos dele para alcançar o amor de Raquel. Mas foi enganado, irmãos. Teve que trabalhar mais 7 anos. Mas ele viu que ao final dos 14 anos valeu a pena, porque ele teve a recompensa dele. Então eu não sei qual é a nossa luta e a nossa dificuldade. Creio eu que em nome de Jesus nós teremos muita caminhada, porque teremos muita bagagem a apresentar ao nosso Senhor e dizer: Senhor, combati o bom combate. Verdade. E hoje, filho, pode entrar, porque a recompensa é para você. Hoje, as dores e as aflições estão grandes, Glória a tá? Deus. Mas suporta, porque você será recepcionado pelaquele que te chamou. Vai pegar na tua mão, vai dizer: entra aqui, Natália. Vamos trocar essas vestes. Isso aí não está muito legal para você, não. Né? Essas roupas de escravo, não. Vamos pôr um linho fino aí. Vamos tomar banhos de especiarias. Vamos, entre eu, como o Faraó olhou para José, entre eu e você só há uma diferença: o trono. Então, irmãos, é isso que o Senhor tem preparado para nós. Mas não espere moleza, não. Não espere. Não espere moleza, não espere que não vai doer, que você não vai ser contrariado, porque o nosso Deus não te chamou para te dizer só sim. Haverá não no dicionário dele para você, porque o não dele significa vitória maior sobre a sua vida. O não dele significa que coisa maior ele está preparando para você. Então, irmãos, só vamos suportar um momento de aflição, de dor, porque a recompensa é bem maior. Porque José governou, os seus irmãos teve que se render à presença deles. Mas para que tudo isso acontecesse, irmãos, não foi só para que a família de José fosse salva, mas para que todos fossem alimentados, para que ninguém morresse, para que ninguém fosse sofrimento, para que todo aquele povo tivesse sustento durante todo aquele tempo que seria de escassez. Então, se a luta está na sua vida, significa que as pessoas que estarão ao seu redor também serão beneficiadas por aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Significa que aquilo que você está passando não vai ser só para mudar a sua vida, vai ser para mudar a sua vida, a vida do seu vizinho, da sua família, daqueles que você ama, e você tem apresentado a vida até o Senhor. Não suporta, irmãos, porque é coisa grande que o Senhor tem preparado para a igreja dele. É coisa grande que o Senhor tem preparado para cada um que está aqui essa noite. O Senhor não te chamou simplesmente para sentar nesse banco e falar: filho, fica aí bonitinho, não, para olhar a sua vida, não. A sua vida vai transformar outras vidas, e outras vidas vão se render à presença do Senhor e vai sentir a paz, o regozijo que você tem quando você recebe aquilo que você tem apresentado ao Senhor. Então tenha a certeza, irmãos, que o que você vai fazer e o que você tem sentido é para mudar vidas, é para ganhar almas, e para que no último dia o Senhor olhe para você: a missão que eu te entreguei, filho, parabéns, você venceu. Receba a minha recompensa, porque a nossa recompensa maior, irmãos, será a nossa salvação. E todos nós, família em Cristo Jesus, subindo aos altos céus e olhando um para cada um. Valeu, irmã Eliana, estamos subindo. Valeu, Bruna, estamos subindo. Valeu, pastor. Vamos embora, clube, porque o nosso Deus vai nos chamar. Estaremos, irmãos, porque se estamos aqui todos juntos, é porque Deus tem um propósito na vida de todos nós juntos. Cada um com a sua diferença, cada um com as suas qualidades, cada um com os seus dons. E juntos iremos engrandecer e enriquecer o céu que está só nos esperando. Cada um de nós lá, irmãos. Amém? Nessa noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Glória a Deus. A palavra volta com a nossa irmã Lúcia.